Luísa Chimelli Ormonde. Perdão, Luísa. Pode começar. Nada, não tem problema. Então, bom dia, meu nome é Luísa Chimelli Ormonde. Hoje eu vou começar falando de tecido cartilaginoso. Mas para isso, eu trouxe aqui uma foto do Vitor Belfort. Talvez nem todo mundo esteja muito familiarizado, acompanhe o mundo dos esportes, mas o Vitor Belfort é um lutador muito famoso e ele vai ajudar aqui a gente a entender um pouquinho sobre o tecido cartilaginoso. Mas o que o Vitor Belfort teria a ver com o tecido cartilaginoso? Bem, o Vitor Belfort em si não tem nada. Mas o que acontece com o Vitor Belfort, que aconteceu com ele, com a orelha dele e com diversos outros lutadores profissionais que ficam com esse aspecto, um aspecto chamado de orelha em couve-flor, a gente consegue entender melhor isso, o que acontece com isso, ou mesmo quando uma pessoa, por exemplo, coloca um piercing na orelha e esse piercing pode acabar infectando e deformando a orelha, a gente consegue entender todos esses processos a partir do entendimento do tecido cartilaginoso. Então, novamente, hoje eu vou apresentar a aula de tecido cartilaginoso no concurso de professor substituto do Programa de Graduação em Histologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O tecido cartilaginoso, ele tem algumas características gerais. Primeiramente, ele é um tipo de tecido conjuntivo. Então, como um tecido conjuntivo, né, mas de um tipo especial, ele possui uma abundante matriz extracelular e também possui algumas células. Ele tem uma consistência rígida, que é conseguida justamente pela composição da matriz extracelular, que depois a gente vai ver mais para frente um pouquinho, mas pelos agregados de moléculas e pelo aprisionamento de água, que torna também a matriz uma matriz hidratada. E uma característica bem importante do tecido cartilaginoso é que ele é avascular, ou seja, ele não possui vasos sanguíneos penetrando o seu interior. Também não possui vasos linfáticos, nem nervos. Bom, mas se o tecido cartilaginoso é avascular, de que forma suas células vão conseguir sobreviver? O tecido cartilaginoso, ele consegue sobreviver, receber os nutrientes, as moléculas, o oxigênio, através de pericôndrio, que é uma camada de tecido conjuntivo denso, que envolve a maior parte das cartilagens. Mas, no caso das cartilagens que não possuem pericôndrio, elas, que são as cartilagens articulares, elas conseguem ser nutridas através do líquido sinovial, esse líquido que fica na cavidade articular. O pericôndrio, além do tecido conjuntivo, ele possui vasos sanguíneos que vão justamente trazer todos esses nutrientes necessários. A cartilagem, ela também tem uma limitação de espessura, ela não consegue ser muito espessa justamente por não possuir um mecanismo de nutrição muito efetivo. Ela se nutre através da difusão do oxigênio, da glicose, através da sua matriz. Bom, e algumas funções do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele serve de suporte para os tecidos moles. Ele também reveste as superfícies articulares, então ele ajuda a absorver os choques mecânicos, ajuda no deslizamento dos ossos nas articulações, né? E ele também tem um papel, o tecido cartilaginoso tem um papel muito importante na formação e no crescimento dos ossos longos. Por quê? Porque o primeiro esqueleto que se forma no feto é um esqueleto formado de tecido cartilaginoso. Ao longo do desenvolvimento, esse tecido cartilaginoso vai sendo substituído por tecido ósseo. E em relação ao crescimento dos ossos longos? O tecido cartilaginoso também tem um papel muito importante. Por quê? Porque o tecido cartilaginoso forma os discos epifisários, que ficam nas extremidades dos ossos longos, e a partir dali, dos discos epifisários, há um crescimento longitudinal dos ossos longos que acontece até os 20 anos de idade. E a gente tem um crescimento mais significante durante a puberdade com a ação dos hormônios. Bom, então o tecido cartilaginoso ele é composto
por uma parte de células e uma parte de moléculas. A parte de células são os condroblastos e os condrócitos, e a parte molecular é a matriz cartilaginosa. Aqui na imagem a gente vê em roxo a matriz, que ela é bastante basófila devido às moléculas de glicosaminoglicanos que tem presentes nela. Os condrócitos aprisionados nas lacunas, às vezes eles estão tem apenas um condrócito por lacuna, mas em algumas vezes existe mais de um condrócito por lacuna, que formam os grupos isógenos, ou seja, um condroblasto dá origem a mais de um condrócito, formando esses grupos isógenos, grupos que têm a mesma origem, né? O mesmo condroblasto de origem. E aqui no cantinho, a gente ainda vê alguns condroblastos que ficam mais na periferia da cartilagem, né? Depois eu vou falar melhor sobre essa formação da cartilagem, né? Essa saída de condroblasto e transformação em condrócito. Então, os condroblastos eles se diferenciam dos condrócitos em diversos aspectos. Os condroblastos eles são células jovens, né? Esse sufixo blasto ele remete a uma célula jovem. E eles ficam mais localizados na periferia da cartilagem. Eles são células mais alongadas, com projeções, um núcleo evidente, com nucleolo evidente. E eles têm uma grande capacidade de síntese de matriz extracelular. Eles também têm um retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido, justamente para auxiliar nessa síntese de proteínas. Depois, à medida que o condroblasto vai amadurecendo, vai secretando matriz extracelular, ele vai ficando aprisionado na matriz extracelular e essa célula vai se tornando mais especializada e passa a se chamar condrócito. O condrócito, diferentemente do condroblasto, ele já é uma célula mais arredondada. Ele também possui retículo endoplasmático rugoso desenvolvido, possui complexo de Golgi desenvolvido, mas a sua capacidade de síntese de matriz extracelular já é menor do que o condroblasto. A superfície do condrócito, apesar de aqui parecer que ela é bem lisa, ela, na verdade, é uma superfície irregular. E isso facilita porque como o tecido cartilaginoso não é vascularizado, essa irregularidade da membrana aumenta a superfície de contato, facilitando as trocas e a absorção de nutrientes pelo condrócito e também a liberação de substâncias de metabólitos do condrócito. Aqui a gente consegue ver que o condrócito ele ocupa a lacuna, mas existe aqui um espaço, né, entre o condrócito e a lacuna em que ele está. Isso acontece, na verdade, por causa do processamento histológico. É algo que acontece após a retirada já do tecido do ser vivo, né, do corpo humano, se for no caso do corpo humano. Então, se você pegar esse tecido em vivo, não existe esse espaço aqui entre o condrócito e a lacuna. Ele preenche toda a lacuna. Aqui a gente consegue ver um grupo isógeno, que justamente é o que pode acontecer, né, de mais de um condrócito ocupar uma lacuna, por ter se multiplicado bastante a partir de um único condroblasto. Bom, nessa imagem a gente vê novamente aqui mas na periferia do tecido a gente vê o pericôndrio. Aqui a gente já vê os condroblastos, células alongadas, secretando a matriz extracelular, matriz cartilaginosa, e conforme vai se aprofundando, se tornando mais interno na cartilagem, a gente consegue ver os condrócitos, né, mais arredondados, nas lacunas, a matriz cartilaginosa basófila, por conta dos glicosaminoglicanos. Então, tem essas diferenças. E aí, para a gente entender a matriz extracelular do tecido cartilaginoso, eu proponho que a gente faça uma
relembre um pouquinho a composição de matriz extracelular do tecido conjuntivo como um todo, no geral. Então, a matriz extracelular do tecido conjuntivo ela é composta por uma porção fibrilar, que pode ter fibras colágenas, reticulares ou elásticas. Dependendo do tipo de tecido conjuntivo, a proporção dessas fibras vai estar diferente, né? Que isso vai auxiliar na função daquele tecido. Então, aqui na imagem, né, as fibras elásticas, aqui mais escuras, fininhas, as fibras colágenas aqui em rosa, mais espessas, e aqui as fibras reticulares em preto, mais escuras. E além dessa porção fibrilar, a matriz extracelular também é composta por uma porção não fibrilar, que é a substância fundamental. A substância fundamental é composta ela é bastante abundante nos tecidos conjuntivos em geral, e ela é composta por glicosaminoglicanos, proteoglicanas e glicoproteínas. Os glicosaminoglicanos são moléculas que conseguem atrair, por elas possuírem bastante carga negativa, elas atraem moléculas de sódio, e essas moléculas de sódio vão atrair água. Essa água vai ficar bastante ali aprisionada nos glicosaminoglicanos, formando as águas de solvatação. É isso que vai deixar a matriz, né, por exemplo, da cartilagem, bastante hidratada. Além dos glicosaminoglicanos, existem também as proteoglicanas, que são moléculas que possuem um cerne de proteína no seu centro e elas estão agregadas com glicosaminoglicanos. Só que nem todos os glicosaminoglicanos conseguem se agregar nesse cerne proteico formando a proteoglicana. O ácido hialurônico, por exemplo, ele não se agrega com a proteína para formar a proteoglicana. Quem se agrega mais são os glicosaminoglicanos sulfatados. No caso do tecido cartilaginoso, seria o sulfato de condroitina. E também tem as glicoproteínas, né? No caso do tecido cartilaginoso, seria a condronectina. A condronectina, as glicoproteínas, elas têm um papel muito importante na adesão das células com as moléculas da matriz extracelular. Então, a condronectina, por exemplo, ela vai se ligar às integrinas, que são proteínas na membrana plasmática dos condrócitos, e se ligar também aos glicosaminoglicanos e as proteoglicanas, deixando as células bem aderidas à matriz extracelular. Então, aqui, ó, a gente tem a imagem justamente do que eu estava descrevendo agora. Isso aqui é uma imagem de proteoglicana, então a gente tem um cerne proteico no centro e diversas moléculas de glicosaminoglicanos ligadas a esse cerne proteico. Lembrando que aqui, né, seriam as moléculas de sulfato de condroitina. E o ácido hialurônico, ele estaria aqui agregado, depois eu vou mostrar uma outra imagem. Ele estaria formando agregado junto com as proteoglicanas, mas ele não está dentro da proteoglicana, né? Ele não está compondo a proteoglicana. E aqui uma imagem da glicoproteína, que no caso do tecido cartilaginoso é condronectina. Então, ela tem uma porção de proteína globular associada a um monossacarídeo, enquanto que os glicosaminoglicanos são polissacarídeos. Bom, e aí a matriz cartilaginosa, ela vai também ter algumas diferenças dependendo do tipo de cartilagem. Ela pode ter uma composição de colágeno ou colágeno com elastina, né? Fibras de colágeno com fibras elásticas. Vai ter essa composição de macromoléculas de proteoglicanos e ácido hialurônico e as glicoproteínas, a condronectina. Então, aqui nessa imagem, a gente vê, né, justamente isso aqui, o cerne proteico do proteoglicano, ligado às moléculas de glicosaminoglicanos, no caso, o sulfato de condroitina. E aí, olha, diversas moléculas de proteoglicano vão se agregar aqui em uma molécula de ácido hialurônico, formando grandes agregados, que também vão se juntar às fibrilas de colágeno tipo 2, principalmente no caso da cartilagem hialina, que acontece isso, e
glicoproteínas, então isso daí vai formar a matriz cartilaginosa dos diversos tipos de cartilagem. No caso da cartilagem elástica, por exemplo, aqui a gente também teria fibras elásticas. Aqui, olha, novamente, mais a fundo na substância fundamental, uma outra imagem, também, novamente, a proteoglicana. Aqui, as proteoglicanas agregadas na molécula de ácido hialurônico, e aqui uma representação da condronectina, que vai fazer essa adesão das células com a matriz cartilaginosa. Então, tecido cartilaginoso composto de condroblastos e condrócitos com a matriz cartilaginosa, podendo ser as fibrilas colágenas, com colágeno do tipo 2, que é bastante presente na cartilagem hialina, e fibras elásticas, no caso da cartilagem elástica, ou também fibras colágenas, que são aquelas fibras mais resistentes formadas por colágeno tipo 1, que a gente vai ver mais na cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Além disso, agregados de proteoglicanas, ácido hialurônico e a glicoproteína de adesão, que é a condronectina. E aí a gente vai para os tipos de cartilagem. Então, existem diversos tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, aqui nessa primeira imagem, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa, se diferenciando justamente pela proporção de fibras, os tipos de fibras que compõem a matriz extracelular e a proporção também. A cartilagem hialina é a mais abundante no corpo humano. De que é composta a cartilagem hialina? Principalmente de fibrilas de colágeno, que são compostas de colágeno tipo 2. Ela é muito rica em substância fundamental, que forma esse gel rígido justamente pela atração, aqueles grandes agregados de proteoglicanas com ácido hialurônico. As cargas negativas dos glicosaminoglicanos atraindo água, formando a água de solvatação, tudo isso vai formar esse gel rígido. É uma cartilagem firme e, ao mesmo tempo, flexível. Tem outros colágenos presentes também, além do tipo 2, que é o tipo 6, o tipo 9, o 10 e o 11. A glicoproteína, como eu já falei, é a condronectina. E a gente tem aí, envolvendo a cartilagem hialina, o pericôndrio, a não ser no caso das cartilagens hialinas que formam as superfícies articulares, que aí elas não possuem pericôndrio e são nutridas pelo líquido sinovial. Onde que vai ser encontrada a cartilagem hialina? Então, a cartilagem hialina vai ser encontrada nas fossas nasais, tendo um papel aí de sustentação. Vai ser encontrada também nas cartilagens tireoide, cricóide, aritenoide, e também na traqueia e nos brônquios, fazendo com que essas estruturas se mantenham abertas, pérvias, para a passagem do ar e possibilitar a nossa respiração. Vai estar também nas junções entre as costelas e o externo, aqui também com papel de sustentação. E também nos ossos longos, vai fazer parte da superfície articular, fazendo aquele deslizamento dos ossos nas articulações, e também nos discos epifisários aqui, vai ser bastante importante para o crescimento longitudinal dos ossos longos, que ocorre, como eu falei, até os 20 anos de idade e é mais evidente na puberdade. De suporte à cartilagem hialina, como eu comentei, aqui a gente tem o pericôndrio e o líquido sinovial. O pericôndrio a gente consegue ver aqui na traqueia, nessa imagem de traqueia aqui. O pericôndrio ele é formado por tecido conjuntivo denso, ele tem bastante quantidade de fibras colágenas, que é colágeno tipo 1, e ele vai envolver essa cartilagem, fornecendo nutrição, oxigenação, por conta dos vasos sanguíneos que vêm pelo pericôndrio. E no caso da cartilagem hialina que forma as superfícies articulares, que não possui pericôndrio,
ela vai estar aqui, ó, em contato com o líquido sinovial que ficaria aqui, né, na articulação. É porque, como aqui é corte histológico, né, não tem mais o líquido sinovial, mas o líquido sinovial ficaria aqui. E aqui eu aumentei um pouquinho aqui justamente a superfície da cartilagem, né, o tecido cartilaginoso. A gente vê a matriz, os condrócitos, a matriz bastante basófila, caracterizando aí o tecido cartilaginoso da superfície articular. Bom, então, como eu falei, o pericôndrio, ela é uma camada de tecido conjuntivo denso que envolve as cartilagens hialinas, exceto as articulares, responsável pela nutrição, pela oxigenação, lembrando que, né, não tem vascularização no interior da cartilagem, então, todos os nutrientes, glicose, oxigênio, que chega nos condrócitos é através de difusão, a partir do pericôndrio, dos vasos trazidos pelo pericôndrio, e ela vai se difundindo pela matriz extracelular até os condrócitos. Possui vasos sanguíneos e linfáticos, e é também fonte de condrócitos no crescimento. Os condrócitos, eles surgem a partir do pericôndrio, né, de células condrogênicas que estão localizadas aqui no pericôndrio, que vão acabar se tornando depois condroblastos, e posteriormente, com secreção de matriz, vão se tornar os condrócitos. Bom, e aí como é que surge o tecido cartilaginoso, né? Como é que é formada esse tecido? O tecido cartilaginoso, ele tem início na vida fetal, a partir do mesênquima do embrião. Ele é um tecido originado de células mesenquimais, desse tecido embrionário mesenquimal, que vai acontecer como, né? As células mesenquimais do embrião vão começar a se arredondar e retrair os seus prolongamentos, vão passar por uma rápida multiplicação, formando aglomerados de células mesenquimais, que se tornam cada vez mais com citoplasma basófilo. E aí, nesse momento, a gente chama as células de condroblastos, né? São células cartilaginosas jovens e que já são capazes de secretar matriz extracelular. Então, elas começam a fazer a síntese da matriz extracelular. Essa síntese e secreção da matriz extracelular pelos condroblastos vai cada vez mais promover o afastamento dos condroblastos, um em relação ao outro. E aí, os condroblastos vão ficar aprisionados em lacunas, e eles vão cada vez mais se diferenciando, vão reduzindo o seu potencial de secreção de matriz, formando, então, os condrócitos. E aí os condrócitos vão ocupar essas lacunas, vão estar presentes mais no interior da cartilagem, não tanto na periferia como os condroblastos, e essas lacunas vão ser ocupadas por um ou mais condrócitos, né? A partir daquela multiplicação que eu falei, que forma os grupos isógenos, ou seja, um condroblasto dá origem a mais de um condrócito, formando esses grupos isógenos. Bom, aqui é um esqueminha aqui das imagens para a gente poder fixar melhor essa questão da formação do tecido cartilaginoso. Então, ele começa com nas células mesenquimais. Eu queria saber só o horário, tem como saber isso? Está botado. Perdão, você está com 23 minutos. Tá. Então, e aí as células, elas ficam mais arredondadas, elas têm retração dos seus prolongamentos, proliferação dessas células mesenquimais. O citoplasma vai se tornando mais basófilo, que aqui não é muito representado, mas o citoplasma vai se tornando cada vez mais basófilo. E aí isso faz com que as células passem a ser chamadas de condroblastos, que vão secretar a matriz extracelular, e aí tem aquele afastamento natural, porque cada condroblasto vai secretando a matriz ao seu redor, e aí os condroblastos vão se afastando. E, finalmente, eles vão cada vez mais para o interior da cartilagem e se tornam condrócitos. E aqui são os condrócitos nas lacunas, aqui em alguns grupos isógenos, como eu já falei. E o pericôndrio, ele vai ser formado a partir desse tecido mesenquimal que ficou ao redor da cartilagem, que não vai sofrer todas essas diferenciações que eu acabei de citar. A camada de tecido mesenquimal que fica ali remanescente, é o pericôndrio.
E a cartilagem hialina ainda, ela pode crescer de duas formas. Através do crescimento intersticial e o crescimento aposicional. O crescimento intersticial, ele não é tão comum assim, né? Ele é mais comum no início da formação do tecido cartilaginoso. E ele ocorre através da divisão mitótica dos condrócitos. Então, os condrócitos vão se proliferando e fazendo esse crescimento ali a partir do interior da cartilagem. Só que à medida que a matriz vai se tornando mais rígida, esse crescimento ele se torna inviável. Então, por isso que é um crescimento que acontece mais no início da formação do tecido cartilaginoso. O outro tipo de crescimento da cartilagem é um crescimento aposicional, que acontece mais na periferia da cartilagem e que acontece a partir da divisão das células do pericôndrio, né? Na periferia ali, onde fica o pericôndrio. Então, aqui, novamente, olha, o crescimento intersticial, através da divisão, né, da mitose dos condrócitos, que já estão aqui envoltos por matriz extracelular, eles podem se dividir, apesar da capacidade de proliferação deles não ser tão grande quanto a de condroblastos, mas eles ainda conseguem se dividir, e é um tipo de crescimento que acontece mais no início, né? E que com a matriz mais rígida vai se tornando inviável. E o crescimento aposicional é o crescimento principal da cartilagem, que acontece aí não só no início da fase, no início do surgimento do tecido cartilaginoso, mas também ao longo aí dos primeiros anos de vida e ainda mais aí ao longo da vida, né? Principalmente também até os 20 anos de idade. Mas a cartilagem ela continua crescendo aí, mesmo depois desse período de crescimento longitudinal. Então, esse crescimento aposicional, ele acontece a partir da mitose das células do pericôndrio, a partir de células condrogênicas que ficam ali no pericôndrio, que têm uma forma bastante alongada, semelhante a fibroblastos, e elas vão se dividir e formar os condroblastos, que são essas células jovens que vão secretar a matriz, né? Que eu já falei nos slides anteriores. Então, aqui a imagem das células aqui bem alongadas, das células condrogênicas, bem semelhantes a fibroblastos, vão se dividir, vão se diferenciando em condroblasto, vai secretando a matriz, que está aqui em azul, vai se interiorizando cada vez mais até se tornar um condrócito maduro. Bom, e aí saindo um pouquinho de cartilagem hialina, né, que tem aí em maior quantidade no nosso corpo, né, e que é bastante importante para o nosso entendimento, a gente vai para a cartilagem elástica, que tem uma composição um pouquinho diferente, que confere justamente essa propriedade de elasticidade. Então, a matriz cartilaginosa da cartilagem elástica possui fibras elásticas, além das fibrilas de colágeno tipo 2. Então, aqui na imagem, a gente consegue ver as fibrilas de fibrilas elásticas e as de colágeno também. Envoltas, o tecido cartilaginoso envolto por pericôndrio, que a cartilagem elástica também possui o pericôndrio. Onde que a cartilagem elástica vai ser encontrada? Bom, a cartilagem elástica ela vai ser encontrada no pavilhão auricular, na tuba auditiva e também na epiglote, né, que é aquela estrutura que impede que o alimento vá para o trato respiratório, né? Então, é aquela estrutura que se fecha quando a gente consome algum alimento, né? Protegendo a via aérea. Então, também é feito de cartilagem elástica. E a matriz da cartilagem... Oh, meu Deus. Aí agora a gente vai para a cartilagem fibrosa, né? A cartilagem fibrosa, ela também tem uma matriz um pouquinho diferente, principalmente feita de fibras colágenas, com colágeno tipo 1, que é um colágeno bem resistente, né? E que vai dar essa firmeza maior para a cartilagem fibrosa, que vai estar presente em locais que realmente necessitam de uma resistência maior, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, além das fibras colágenos tipo 1, que são bem resistentes, possui também as fibrilas de colágeno tipo 2, tem pouca substância fundamental, nesse caso, da cartilagem fibrosa, não possui pericôndrio,
porque ela está associada a um tecido conjuntivo denso. E a gente consegue ver também aqui os condrócitos enfileirados entre as fibras colágenas, caracterizando, então, essa cartilagem fibrosa. Onde que vai ser encontrada a cartilagem fibrosa? Ela vai ser encontrada em locais que a gente precisa de uma rigidez maior, né? Para uma sustentação, por exemplo, como é o caso dos discos intervertebrais. Os discos intervertebrais são compostos por cartilagem fibrosa. Eles possuem um núcleo pulposo e um ânulo fibroso, bem resistente, com bastante fibras, bastante quantidade de fibras colágenas. E ele vai fazer justamente essa proteção da articulação entre uma vértebra e outra da nossa coluna vertebral, né? Vai proteger e vai também possibilitar a mobilidade da nossa coluna. Além disso, a cartilagem fibrosa também é encontrada na sínfise púbica e em tendões também, em inserções de músculos em ossos, fazendo aí dando essa firmeza, né? Essa fixação do músculo ao osso. Bom, e aí, para a gente finalizar, vou falar um pouquinho de como que a gente pode aplicar esse conhecimento da histologia, né, do tecido cartilaginoso, retornando um pouquinho ao Vitor Belfort. Então, como eu iniciei a aula, a gente consegue observar que acontece com lutadores essa deformidade da orelha em couve-flor. Mas por que acontece isso? Isso acontece porque os lutadores, depois de muitos traumas, né, lesões traumáticas na orelha, seja por golpes das próprias lutas, ou por arrastar a orelha no tatame, ou nas próprias roupas que eles utilizam, isso vai lesionando aquela cartilagem ali, e como um processo de cicatrização, é depositado ali não as mesmas células que formavam a cartilagem antes, mas é feito um processo cicatricial fibroso, com bastante deposição de matriz extracelular, de uma forma não tão organizada como era o tecido cartilaginoso original, e com bastante fibra colágena. Então, é por isso que acaba se tornando assim essa deformidade na orelha desses lutadores, né? E uma coisa que pode agravar também é muitas vezes quando, após um hematoma, por exemplo, um acúmulo de sangue aqui, após alguma luta, se a pessoa resolver tentar tirar aquele sangue por conta própria em casa, fazendo uma incisão, isso aí pode gerar ainda mais uma infecção da cartilagem. E aí o processo fica mais complicado ainda, que é o que pode acontecer também quando a gente coloca um piercing na orelha, por exemplo, na cartilagem da orelha. Se esse piercing começar a inflamar, se o material utilizado não foi muito esterilizado antes de fazer o procedimento, isso pode acabar levando bactérias para essa cartilagem, e a gente tem que lembrar que a cartilagem ela é avascular. Então, da mesma forma que não chegam nutrientes tanto através de vasos sanguíneos, porque não tem vasos sanguíneos, a quantidade de oxigênio também no interior da cartilagem é baixa, e até por isso que as células precisam fazer glicólise anaeróbica, né? Isso tudo faz com que, da mesma forma, as células de defesa do nosso sistema imunológico também tenham dificuldade de chegar no interior da cartilagem. Então, a infecção ela acaba tomando conta e é muito mais difícil do organismo conseguir conter essa infecção. Além disso, uma outra coisa que a gente pode pensar em relação à cartilagem é que, muitas vezes, um problema no disco intervertebral pode ser a causa de uma dor lombar. Então, existem vários tipos de lesão no disco, né? O disco intervertebral, ele sofre uma degeneração natural com o envelhecimento, ele sofre uma desidratação, e isso vai reduzindo o espaço entre as vértebras, né? Reduzindo aquele espaço ali e deixando essa articulação aqui com menos sustentação, mais
suscetível a impactos, a lesões, e isso, por si só, já pode levar a uma dor lombar, mas também, à medida que o disco vai se degenerando, aumentam as chances de haver uma protrusão discal, uma protrusão do núcleo pulposo, que pode acabar comprimindo alguma raiz nervosa que passe por aqui, né? Porque o núcleo pulposo ali, ele está bem próximo à medula espinal, que está passando ali pelo canal vertebral das vértebras. Então, essa compressão do disco, né, dessa parte do núcleo pulposo, que vai sofre protrusão e vai comprimir a raiz nervosa, isso aí pode gerar uma dor, que é a dor lombar, né? Uma das causas da dor lombar. Numa evolução, esse disco ele pode ficar colapsado e até como um mecanismo assim de proteção do próprio organismo, pode acabar se formando osteófitos aqui nas pontas das vértebras, né? Como uma forma do organismo responder a tentar deixar aquela coluna ali mais estável. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar. E é isso. Ok, Júlia. Luísa. Eu cismei que você é Júlia. Perdão mais uma vez. Inclusive, vou parar de gravar aqui. Vamos dar uma pausa. Aliás, voltando aqui à gravação, para constar da gravação, né, já que eu acabei falando antes, a Luísa fez a aula em 36 minutos e 22 segundos. Agora sim, voltando a dar uma pausa na gravação, aguardando a próxima candidata.